Olá, muito bom dia. Estamos hoje há 74 dias em oração dos 276 que nos propusemos a participar desse projeto de gestar o Cristo em si e gerar muita transformação nas nossas próprias vidas. Como, né? Assumindo pra gente, buscando entender essa perspectiva que Maria viveu gestando Cristo em si. Uma coisa bem simples que vem de encontro com essa perspectiva, toda vez que eu faço uma reflexão, e tanto da Bíblia quanto aqui do livro, né, eu fico sempre imaginando, né, aqui começa assim, nos tempos de Herodes, rei da Judéia, e inicia uma análise sobre a descendência de Zacarias e Isabel. Isso me desperta uma tremenda curiosidade e interesse de estudar um pouquinho mais de geografia e de história, para realmente entender e assimilar um pouco mais das coisas que aconteciam nessa época. Inclusive desperta a vontade de viajar, né, de conhecer a Terra Santa. Me contem aí, caso alguém já tenha feito essa viagem, que coisas especiais vocês puderam vivenciar, aprender, sentir a energia do lugar. Acho que isso é muito construtivo. Inclusive, geografia e história não eram matérias que eu tinha facilidade de estudar. Eu amava português e ciências. E a partir do momento que você começa a ficar mais velho, né, surgem novos interesses. Eu fico bem animada para voltar a aprender sobre essas perspectivas, né, da história, da localização, né, como as culturas se conversam e onde elas se afastam, né, porque na verdade essa reflexão aqui sobre a descendência de Zacarias e de Isabel tem muita relação com isso, né? Quando você olha para a raiz de uma família, quando a gente menos espera, né? E observa, tudo tá conectado, né? E nós somos a continuidade dessa árvore genealógica. Nós temos conexão com essas gerações anteriores e somos responsáveis pelas gerações que estamos criando, né? É muito interessante e profundo isso. Mas, olhando para um outro aspecto, né, da reflexão de hoje, o que me chama a atenção aqui é que Zacarias e Isabel, por muito tempo, né, dedicaram as suas orações a pedir para Deus um filho. E eles já estavam muito velhos, né, até numa perspectiva de idade, né, e do que a gente entende enquanto uma idade propícia para se ter filhos, quando de fato Isabel engravidou. E Zacarias era sacerdote. Ele também recebeu a visita de um anjo que revelou para ele, né, que ele sim seria atendido no seu pedido. E a partir desse momento, quando ele visualizou, né, o anjo pela primeira vez, ele sentiu um forte temor. Isso me coloca a pensar como hoje a gente está aqui refletindo e admirando, né, essas pessoas, Zacarias, Isabel, José, Maria, mas traz um certo conforto para o nosso coração entender como pessoas tão abençoadas, né, com um coração tão sensível aos planos de Deus para eles, também sentiam essas emoções naturais de um ser humano. Então, isso de alguma forma aconchega os meus sentimentos, as minhas dúvidas, né? Os meus receios, as minhas ansiedades,
Isso faz com que, de alguma forma, eu também passe a olhar para esses sentimentos de uma forma natural e também me coloca numa postura de maior confiança em Deus. Porque muitas vezes quando a gente tá, vivendo na pele essas emoções, é difícil discernir ou separar, priorizar essa confiança em Deus, né? Quando se sente medo, se sente medo. Quando se sente temor, se sente temor. E como é importante você estar conectado, né? Nessa filosofia, né? Nessa vivência da nossa fé. Porque se não estivermos pautados nisso, dificilmente a gente consegue palpar, né? Esse nosso medo. Porque naturalmente os medos eles vêm para nos proteger também, mas o nosso mental funciona de uma forma tão acelerada que quanto maior o medo, mais difícil é de encontrar a raiz desse medo. E Deus é quem pode desenrolar esse emaranhado, né? Deus acho que é a única pessoa que é capaz de afagar e de nos amparar quando esse medo é sobrenatural, né? Ele vai além da nossa condição de lidar com as coisas que nos trazem medo. Outra coisa que me chama a atenção aqui nesse pedacinho de texto é que relata-se aqui que desde o momento que Zacarias recebeu a visita desse anjo, ficou sabendo da gravidez de Isabel, ele fez um jejum de palavras, ele permaneceu em silêncio até que seu filho tivesse nascido. Eu acho que essa também é uma forte expressão, né, da força da fé desses casais. Como eles são capazes de resistir e fazer sacrifícios em nome da sua fé, né? É jejum, é muita dedicação, né, de trabalho, muita disponibilidade do seu serviço para os outros e em nome de Deus. Então, isso me coloca a pensar o quanto eu ainda tenho a evoluir com relação a essas entregas também, né? Porque naturalmente a gente espera ser amparado com relação aos nossos medos, às nossas dificuldades, mas não necessariamente a gente tem a mesma disponibilidade, interesse e obediência com relação aos sacrifícios que seriam muito úteis a gente fazer em nome de Jesus. Então, eu peço para que cada um, e isso é tão particular, né? É tão difícil da gente dizer assim, faça isso ou faça aquilo, né? Estabelecer algumas promessas, combinados. Isso não é para testar Deus, mas é para justamente a gente observar a nossa capacidade de resistência e de confiança na palavra e nas promessas dele para nós, né? Isso trabalha a nossa fé, ele desperta o nosso espírito, faz com que de alguma forma a gente fique menos atento às nossas necessidades materiais, né? As nossas necessidades de um alimento que não é o alimento do espírito. Então eu convido para que vocês passem a observar como você age em geral sobre essas situações e que da mesma forma como hoje eu comentei com vocês sobre despertar um interesse, um desejo em estudar um pouco mais sobre história, geografia e como essas histórias nos conectam, que a gente possa também
avaliar e estar disposto e interessado a entender possíveis sacrifícios para despertar o nosso espírito. Hoje é segunda-feira, tem mais uma semana abençoada aí a caminho, e eu espero que vocês usufruam muito desses momentos para que a gente não seja capaz de dizer que estamos passando o nosso dia em branco, que sejam dias produtivos, que sejam dias de reflexão, mas também de muita prática, né? Desse exercício diário sobre o que nós estamos aprendendo aqui ao longo dos dias, tá bom? Fiquem todos com Deus, recebam um forte abraço, com muito amor, Simone.